Segura. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre as organizações que a gente vai, os tribunais que a gente vai usar. Meu nome é Clarice, para quem não sabe, eu vou ficar com vocês. Espero que a gente faça uma viagem muito legal. Disse que tudo que foi falado é importante. Eu peço a vocês para que vocês efetivamente levem os remédios, porque é muito difícil comprar lá, né, e vai ser um transtorno. E para a questão das roupas, porque eles são bem formais com relação a isso. Tá? Então, isso é mais importante. O resto a gente vai se descobrindo na viagem e vai ficando junto. Fala, professora, tem alguma restrição para as meninas? Por exemplo, saia, calça? Tem algum lugar que eles... Não, a gente não tem, não. Porque a gente já estava falando antes, você chegou um pouquinho depois, que é assim, não se preocupem da gente estar sempre igual. A gente vai se ver sempre igual nesses dias. Sei que não é o que a gente gosta, mas é o que a gente vai viver e não tem problema, né? Tem uma amiga que brinca que a gente troca o lenço, a gente troca as echarpes, mas se preocupem com os pés, com as mãos e com as orelhas, principalmente, pescoço e orelha, que é onde a gente vai ficar mais frio. Você até comentou que Aia venta muito, e o vento mata a orelha principalmente, parece que ela vai cair, assim. Então essas são as questões maiores. No grupo do WhatsApp, é assim, eu não estou disponível 24 horas por dia, pelo menos até semana que vem, tá? Eu estou terminando um projeto. Mas depois disso, fiquem à vontade. Depois vou passar o meu celular para os pais terem também aqui, para vocês ficarem mais tranquilos. Eu tenho 2 filhos, sei bem como é, então não se preocupem com isso. Ele vai estar funcionando lá. Mas eu vi no grupo hoje que vocês estavam preocupados, principalmente as duas mocinhas, com a questão do sílabus ou dos sílabus que foi mandado para você. Essa foi uma sugestão da professora Manuela Vilar, que é quem vai dar aula para vocês lá em Estrasburgo. A Manuela já deixou claro de que vocês não precisam ter conhecimento de tudo isso, tá? É para que vocês tenham a noção do que vocês vão usar. Então, assim, tem um outro PowerPoint dos tratados, um resumo dos tratados que eu já vou mandar para vocês para facilitar um pouco. Os casos e os outros materiais, eles são bem curtos, assim, os casos são gigantes, mas na verdade o que a gente precisa saber é como a gente sabe as emendas aqui de processo. A gente precisa saber do que se trata, tá? Porque geralmente eles são utilizados pelo nome da pessoa acusada e de quem está no outro lado. Então, geralmente são as partes, né? E a gente conhece, é tradicional que a gente conheça assim. Então, é a Corte Internacional de Justiça versus, ou então Brasil versus Uruguai, Brasil. Então a gente vai precisar saber isso. Ela deu sugestões, todos os casos estão envolvendo principalmente a questão de direitos humanos. A Manuela, ela é doutora em direito, tá? Então ela vai trabalhar muito com vocês essa área de direitos humanos dentro do contexto europeu. Então, que é o outro contexto, que é o contexto de direito comunitário. As meninas que são do primeiro ano e que estão vendo com a gente, não se preocupem, eu vou estar com vocês. Tá? Então, assim, qualquer coisa que a gente... Ou mesmo quem está depois do segundo ano, porque às vezes a gente também não viu, não lembra, dormiu na loja internacional, essas coisas acontecem, né? Mas liga, vamos falar junto, eu vou levar o que eu puder de material para a gente ter junto e a gente resolve, tá? Não sei tudo, não sou Google, tá? Mas a gente se vira junto. Dos casos, é bem isso, é bem Wikipédia mesmo, para vocês terem uma noção, é para que vocês na aula não fiquem. Uma coisa que eu quero já dizer de cara para vocês é que nenhuma pergunta é boba, tá? Então, não se preocupem em perguntar. Perguntem, por favor, porque não tem coisa pior do que quando você está tendo uma aula, uma apresentação, você não vê o outro motivado. Então, façam perguntas. Tá? A gente não tem muito esse hábito, eu sei que é difícil, depende muito de pessoa para pessoa, mas geralmente as classes têm vindo chegando até mim muito apáticas. Esse ano eu tenho 2 que são bem especiais, que falam muito. Mas, fora isso, a gente tem às vezes até vergonha de não falar direito, ou não se fazer entender. Não se preocupem com isso, vocês estão lá para aprender o máximo possível. Tá? Então, assim, o que a gente vai ver? A gente teve aí uma suspensão, infelizmente, do Tribunal Penal Internacional por conta de um problema no prédio, eles estão mudando de prédio. E, infelizmente, a doutora Silvia não vai estar lá. Então, eu vou fazer um último contato com ela para ver se ela tiver, se ela pode encontrar com a gente em algum lugar. Mas não sei como é que se vai ser possível isso ou não. O primeiro que a gente vai ver é a OMC. A OMC é uma substituição. A OMC ela é um pouco mais velha que vocês,
ou ela é da idade de vocês, ela começou em 95 ou 96, ela é a única das organizações que tem essa idade, tá? E ela vai estar em Geneve, na Suíça, ela vai trabalhar sobre rodadas. Vocês talvez já tenham ouvido falar dessas rodadas, porque Doha é uma rodada que ficou bastante conhecida. Porque Doha tem 15 anos e não consegue resolver o que está sendo feito lá dentro. Como é que ela funciona? Ela vem substituindo um acordo geral de tarifas, que é o GATT. Tá? Nessa substituição, ela veio para criar uma organização que, na verdade, já tinha uma presunção de ser criada desde a ONU, desde 1945, no pós-guerra. Tá? Ela vem tratar do comércio internacional. Então, a importância dela, e a gente fez muita força para incluí-la no programa esse ano, é porque ela que é hoje nosso balizador de comércio internacional. A gente está falando de um mundo que é altamente globalizado e a gente está pedindo para que a gente tenha essa resposta do comércio. Por quê? Se eu for negociar com alguém, é uma coisa. Então, o Brasil negociando com a Argentina, o Brasil negociando com o Chile, o Brasil negociando com a China. Se eu tenho uma organização por trás de mim que faz um negócio gigantesco junto, todo mundo entra e faz o mesmo negócio. Então, é o mesmo procedimento do que se a gente for fazer uma compra. Se eu for comprar sozinha, é um preço. Se eu for comprar 10 pessoas comprando, é outro. Tá? Então, a gente tenta, a OMC está tentando exatamente isso, é fomentar, é aumentar o comércio internacional. Então, essa é a ideia base da OMC. Tá? Esse trabalho das rodadas, ela é a tentativa de que ela seja mais ágil e mais, menos formal do que os outros trabalhos, mas ela terminou sendo muito complexa porque, a gente vai ver aqui, a OMC procurou fazer grandes princípios. Então, ela fala em não discriminação do comércio, então, tanto faz se você vende banana ou se você vende software. Tá? Então, assim, então, tanto faz se é um país como a Martinica ou se é um país como a China, ela vai tratar igual. Tá? Ela vai tentar, inclusive, fomentar o comércio. Os princípios básicos do OMC vêm dessa época do pós-guerra, então eles vêm de 1947. Então, eles são princípios que eles só foram motivados a isso. Tá? Do que a gente está pedindo hoje aí, gritando nas ruas por transparência, já era alguma coisa que a OMC pedia também desta época, por exemplo, o GATT e depois virou a OMC. Transparência aqui, principalmente nas contas públicas. Então, o princípio de transparência é para que a gente tenha consciência, tenha a noção de como essa compra foi feita. Tá? Até porque a gente precisa disso para usar na própria OMC. Concorrência leal, tá? Que às vezes é muito difícil de classificar. Concorrência leal é aquela que não é desleal, tá? Porque assim, no Brasil, por exemplo, para quem não é da área do direito, só para a gente ter uma ideia, há uns 3 códigos civis passados, a gente tinha uma proibição de que uma loja que vendesse roupas ficasse vizinha de outra loja que vendesse roupas. Se a gente tivesse isso hoje, a gente não teria shopping center. Então, isso foi mudando. Então, a preocupação do OMC é que exista essa concorrência. E como é que eles sabem que essa concorrência, num mundo globalizado, ela é leal? É aquela que eles têm regras de não lealdade, eles têm regras de concorrência desleal que eles aplicam. Tá? Base estável de comércio, a gente conseguiu isso a duras penas e a gente já está sofrendo com um processo inflacionário de 2 dígitos agora. Isso também está sendo pedido desde o pós-guerra e isso é imprescindível para que exista o comércio no mundo, porque eu estou vendendo hoje alguma coisa que vai ser consumida daqui a 6 meses, muitas vezes. Ou não, um consumo mais rápido, mas eu preciso fazer minha base de custo. Como é que eu faço? Se a gente já tem uma dificuldade de fazer hoje, por exemplo, a gente vai viajar, como que eu penso? Eu tenho que levar em euro. A Thalia estava brincando antes, que ela falou assim, 5 euros parece tão barato, quando eu faço a conversão eu me assusto. Né? Então, se a gente já tem um problema de conversão, imagina se a gente não tem estabilidade, a gente não conseguiria fazer nada do que a gente tem conseguido. E esse é o grande medo de quem não viveu, de quem viveu o período inflacionário, que vocês não conhecem. Tá? Então, a gente tem essa base estável de comércio, ela é muito importante dentro da OMC. A proibição de cotas de importação, tratamento especial para estados em desenvolvimento, que agora a gente chama assim, a gente já chamou de subdesenvolvido, hoje a gente chama de desenvolvimento, e a preservação do meio ambiente. Vejam que a gente trata de muitas coisas distintas, e tudo isso ligado ao comércio. Eu costumo brincar aqui, quando eu falo que a proteção do meio ambiente não é ninguém abraçando árvore. Tá? Eu costumo falar isso porque é essa figura que a gente ainda tem do ambientalista.
O que a OMC está procurando aqui é dizer assim, se você produz móveis, você tem que ter árvores reflorestáveis. Porque se você não tiver, você vai desmatar até o dia que você não tenha condição de fazer aquele produto de novo. Tá? Se você está poluindo, você tem que dar um jeito de não poluir, ou de pagar pela poluição, que também foi uma ideia meio torta que aconteceu nas décadas passadas, que a gente está tentando corrigir agora. Porque essa poluição vai tornar o comércio insustentável. Então, a base daqui não o que a gente está pedindo aqui, o que ela pede como instituição, é alguma coisa que vai fomentar o comércio. Tá? Então, essa é uma organização muito importante nesse sentido. Ela tem como objetivo, então, promover o comércio mundial, trazendo desenvolvimento para todo mundo. Depois quem for estudar ela, a gente fala um pouco mais, a gente entra um pouco mais. Mas ela vai ser lembrada por vocês, não sei se mas todo mundo talvez já tenha ouvido, que é um dos casos mais famosos que a gente tem é o da Embraer e da Bombardier, das duas empresas de avião que a gente tem. A gente tem uma empresa que chama Embraer, brasileira, e a gente tem uma empresa canadense que chama Bombardier. E elas entraram com o processo aqui, porque elas descobriram, tanto o Brasil, na vez que entrou ele, tanto o Canadá, na vez que foi a sua vez de entrar contra o Brasil, descobriram que a gente estava aqui, de alguma forma, patrocinando, dando um subsídio que não era um subsídio bacana, que era um subsídio que atrapalhava a venda do outro, internacionalmente. Tá? Então, isso é bastante complexo, a gente tem uma vitória muito grande, a gente é o primeiro país em desenvolvimento que conseguiu uma vitória contra um país desenvolvido, que é o caso do Brasil e Estados Unidos, no caso do algodão. Porque o algodão nos Estados Unidos ele é subsidiado integralmente, desde o grão até o carro que leva para a indústria. Então, ele é totalmente subsidiado. A gasolina, o diesel, os agrotóxicos utilizados, tudo subsidiado. E o Brasil conseguiu que os Estados Unidos revertesse essa situação. Tá? Então, é uma organização extremamente importante que está enfrentando muitos problemas, porque não tem conseguido fechar essas rodadas, tá? Porque está juntando muita coisa, mas que seria uma solução muito melhor para o mundo do que a gente tem visto de acordo bilateral. Fala. Eu fiquei confusa com esse trabalho em rodada. O que significa? É o nome do... Porque assim, na corte você vai ter casos. A Corte Internacional de Justiça, por exemplo, ela vai dar pareceres ou sentenças. Tá? Ela vai ter duas posições. A OMC chama o seu trabalho diário de rodadas. A partir dessas rodadas, você vai conseguir formar tratados internacionais de comércio. Então, é o jeito que ela fala. Por que chama rodada? É muito simples, internacionalista não é muito criativo. Toda vez que vocês virem um nomezinho assim, vocês procurem ver o nome da cidade e qual é a designação que a gente tem. A gente tem uma designação diferenciada, se falar tratados, declaração, carta, a gente tem uma diferençazinha entre elas. E a gente sempre vai trabalhar assim. Então aqui não é muito diferente, quando a gente fala da OMC não é diferente. As rodadas por quê? Porque se sentam em mesas redondas. Então começa por aí, tá? Então é uma tentativa de fazer um comércio mais redondo mesmo. Até porque com comerciantes isso fica mais fácil, porque você está falando de um mesmo grupo de pessoas. Eu não estou falando de uma posição de forças, eu estou falando de um grupo que a maior preocupação é vender e comprar. Então, eles terminam sendo mais fáceis, de uma acepção mais fácil para chegar nessas rodadas. Tá? A OIT ela é a mais antiga dessas organizações que a gente vai ver. Ela só não é mais antiga do que o Tribunal Penal de Arbitragem. A OIT ela surge no Tratado de Versalhes, depois da Primeira Guerra Mundial, 1919. Tá? Só que depois que a ONU a fundação da ONU em 1945, a OIT adere à ONU. Então ela tem a sua autonomia, mas ela está aguerrida, ela está junto com a ONU dentro dos projetos dela, tá? É engraçado porque assim, trabalho na faculdade, direito do trabalho na faculdade de direito é aquela matéria que ou você ama ou você odeia. Não tem outro termo. Não tem aquela pessoa que gosta mais ou menos. É sempre radical, assim, é para um lado ou é para o outro. Tá? E aqui na PUC é muito engraçado, porque é só perguntar o nome do professor, a gente sabe se ama ou se odeia. Não precisa nem saber se gosta ou não da matéria. Tá? Mas na OIT ela é muito interessante para o direito internacional, porque tudo que a gente tem de direito internacional, muita coisa começou aqui, porque eles foram uma experiência. E eles foram uma experiência que deu certo. Tanto que muitas das normas que são chamadas NITs, que são programadas aqui,
A gente vive no nosso país sem entender que é internacional. Então, por exemplo, quando a gente pensa que tem uma licença maternidade de 3 meses, de 4 meses, e que pode virar de 6 meses, a gente está pensando que é uma discussão que a gente está tendo aqui no Brasil, mas é uma discussão que vem lá da OIT. É um pedido que vem da OIT, conjugada com a Organização de Saúde Internacional, tá? E que a OMS, e que a gente vai conjuntamente entender que é melhor para que uma mãe fique 6 meses com o seu bebê para ela amamentar 6 meses. Tá? E aí ela faz essa avaliação. O que a OIT tem de mais legal é o jeito como ela se formatou. Tá? Ela se formata com um grupo de empregadores, um grupo de trabalhadores e um grupo de governo. Então, ela tem um diálogo, ela não é só composta por estados, tá? Porque a OMC são só estados, a Corte Internacional de Justiça são só estados. Quando a gente está falando no Parlamento Europeu, a gente vai ter uma representação do povo, mas também através dos estados. Então, a gente está sempre falando desse sujeito internacional que é muito importante, que são os estados. Tá? Quando eu falo estado, para quem não é do direito, é assim, estou falando de países. Eu estou falando da China, dos Estados Unidos, do Japão, do Brasil. Quando eu preciso, eu só vou conseguir me representar sozinha, eu, Clarice, se for uma Câmara de Direitos Humanos. Senão, eu sempre vou precisar do apoio do meu Estado. E aqui, eu consigo, como trabalhador, ter uma representação. Eu consigo, como empregador, ter uma representação. E eu também tenho uma representação dos governos que vão representar os Estados. Tá? Então, essa ideia tripartite que a gente chama, ela é extremamente importante e ela funciona muito bem. Uma outra coisa que chama atenção dentro da OIT é porque ela tem uma retroalimentação, ela tem uma pesquisa e uma experiência, ela verifica a experiência das leis nos países. Então, ela sabe se a lei deu certo ou não deu certo, por que deu certo e por que não deu certo, e ela faz modificações com relação a isso. Então, é como essa própria lei dos 6 meses de licença maternidade. Tem um lado que é o lado da saúde e o lado do afeto, que dizer que uma mãe amamentar 6 meses é essencial para o desenvolvimento da criança e da mãe. Mas tem um outro lado que é muito perverso, que se você pensar, se a gente tira as mulheres do mercado de trabalho durante 6 meses, a gente nunca vai conseguir uma igualdade de gêneros dentro do trabalho. Porque o empregador nunca vai querer contratar uma mulher que pode ficar meio ano sem trabalhar, ou um homem que não vai ficar nem um tempo sem trabalhar. Tá? Então, a gente tem essa preocupação também, para que a gente diminua essa igualdade de gêneros. A gente está falando hoje, essa semana saiu o resultado do IDH brasileiro, e a gente sobe no IDH, mas a gente fica mais mal posicionado. Porque a gente continua com uma diferença muito grande no Brasil entre o trabalho de homens e mulheres. Tá? Então, todas essas questões, elas são levantadas dentro desses organismos internacionais. E a gente passa a viver essas questões como se elas fossem brasileiras, e na verdade elas são anteriores a isso. Então, a OIT trabalha de uma forma muito bacana. Tá? E a gente vai ter a oportunidade de ver isso lá. E ela está em funcionamento desde 1919, fazendo adaptações. Tá? Essa é a nossa menina dos olhos, porque ela é a corte de direito. Tá? As outras todas vão trabalhar em termos de direito também, mas vão trabalhar com todas as outras áreas. Aqui a gente tem o nosso trabalho em direito puro. Tá? Então, na Corte Internacional de Justiça, a gente tem toda a nossa representação. A Corte está em Haia, ela também é anterior à ONU, tá? Mas ela aderiu ao plano da ONU também depois de 1945. Inclusive, ela troca de nome. Tá? Ela passa a se chamar Corte Internacional de Justiça ao invés de Corte Permanente de Justiça. Tá? Ou é chamada também por Tribunal Internacional de Justiça ou Tribunal de Haia. O que eu falei antes para vocês, a gente não é muito criativo, como internacionalista, sempre o nome da cidade ao que diz respeito. Tá? Na Corte Internacional de Justiça, a gente tem representação ainda por Estado. Tá? Então, quem pode ir até a Corte? Os Estados que fazem parte do Estatuto da Corte, que podem recorrer sobre qualquer caso. Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje 193 Estados na ONU. A Corte, o número é maior que isso. Tá? A Corte, ela recepciona mais Estados ou aspirantes a Estados, como é a Palestina, por exemplo, melhor do que a própria ONU faz. Tá? Porque ela vai responder a questões de direito.
Então ela vai olhar por aí, tá? A Assembleia, quanto o Conselho de Segurança da ONU, podem solicitar pareceres a qualquer tempo. Tá? Então ela também ela é uma das casas da ONU. Tá? Ela é composta por 15 juízes eleitos, eles não podem ser 2 juízes do mesmo estado. Então, se eu tenho o juiz brasileiro, a gente tem, antes o Rezec, hoje o Gonçalo Trindade, na verdade, desde a primeira composição da corte, a gente tem juízes brasileiros. Tá? A gente não pode ter 2 brasileiros, a gente tem que esperar um sair para o outro entrar. Tá? Eles não respondem pelos estados, então eles não estão lá pelo Brasil, eles estão lá por eles mesmos. Mas na corte eu posso pedir, se eu não tiver um juiz no meu estado, eu posso pedir um juiz ad hoc. Porque eu não tenho a figura de um promotor, eu não tenho a figura de um advogado na corte. Tá? Todo o processo é integrado por juízes. Tá? Então a gente sempre tem um tribunal com números ímpares e ele funciona dentro dessa perspectiva de vocês ter sempre um juiz de cada estado. Tá? Ela tem 2 tipos de jurisdição. Ela tem uma jurisdição que é a competência contenciosa e ela tem a competência de parecer. Tá? O que é uma e o que é outra, né? Consultiva e a contenciosa. Na consultiva, eu tenho um parecer. O que é um parecer? É uma exposição sobre aquilo que é o melhor, é o mais correto. É um ponto de vista. Então, é o ponto de vista da Corte Internacional. Então, ela vai expor o ponto de vista. Se a gente pegar dentro do histórico da Corte, eu vou começar muito com sentenças, e a sentença é uma sentença de sim e não, isso é certo, isso é errado, ou isso é meio certo, isso é meio errado, a gente tem sentenças assim. Hoje a gente tem mais uma visão de pareceres. Por que isso? Porque não dá, por exemplo, para mandar prender o Estado. Então, quando a gente pensa em corte, a gente tem que pensar em efetividade. Tá? Quando a gente tem aqui o juiz, que o juiz diz cumpra-se a sentença, a gente tem que obedecer. Senão a gente não obedecer, a gente vai estar aí numa situação de dívida com o poder público e provavelmente pode até ser uma questão de criminalização. Né? Aqui eu não tenho uma obrigatoriedade compulsória, eu não tenho alguém que me obrigue a fazer. Mas ao longo do tempo ela vem demonstrando, exatamente através dos pareceres, muito mais vezes, que é muito importante a posição dela e que termina influenciando nas negociações que vão estar por vir. Tá? E essa negociação, ela, às vezes, não é exatamente como a gente gostaria que fosse, mas ela tem sempre relevância. Tá? Para citar um caso rápido para vocês, o caso do muro da Cisjordânia. Israel resolveu construir um muro porque estava se sentindo ameaçado no seu direito de defesa. Este muro, em algumas cidades, tinha até 6 metros de altura, cortava o sol das plantações. Tá? A corte decidiu sobre isso com um cuidado absurdo, porque quem entrou contra o Estado de Israel foi, à época, a OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, porque a Palestina ainda não era um Estado. E ela aceitou isso a pedido da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tá? Neste caso, ela deu um voto contrário à construção do muro. O muro continua lá, mas ele ia ter 32 quilômetros, ele hoje só tem 16, e hoje ele é muito mais um muro virtual, um muro elétrico, do que um muro físico. Tá? E eles foram mudando isso porque eles tiveram um parecer negativo da corte. Tá? Então a corte tem uma importância muito grande, e aí ao longo do caminho eu vou contando mais para vocês, hoje é só para vocês passarem. Infelizmente a gente não vai ao Tribunal Penal, mas dentre eles todos ele é o mais novinho, tá? E ele foi criado a partir de 2002, eu tinha falado do OMC, mas ele consegue ser mais novo que vocês, né? E ele foi criado exatamente por um amadurecimento da nossa sociedade internacional. Em algum momento, o mundo entendeu que a gente precisava, aí sim, punir os criminosos internacionais. Ele tem hoje 4 tipificações, ele tem 4 crimes que são possíveis ir ao tribunal para ser falado contra, que são crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, não sei se eu vou lembrar todos, o crime de... não vou conseguir lembrar todos, mas são daqui a pouco eu me lembro. Principalmente são os crimes
Tá, crimes de guerra, crimes de agressão. Faltavam os dois. Nem olhei pra lá e lembrei, só de você falar que tinha. É assim mesmo. Mas o que acontece? Esses 4 crimes, eles são muito importantes. Se a gente vai ter oportunidade, se vocês quiserem, depois eu mostro para vocês, até em PowerPoint de tudo, como é que a gente lê esses crimes, assim. Quando a gente fala crimes contra a humanidade, a gente está falando de coisas de todo tipo, desaparecimento forçado de pessoas, gravidez forçada, de estupro, de separação de grupos. Quando eu falo em genocídio, eu estou falando de exterminação de uma raça, de uma etnia. Quando eu falo esse crime último de agressão, ele está tipificado, mas ele ainda não está valendo. É quando um Estado adentra o outro e agride o outro. Isso hoje pode ser culpabilizado. E este tribunal, ele não vai culpabilizar os Estados, mas as pessoas. Então a gente tem hoje, dos casos que estão sendo concluídos, alguns que têm chefes de Estado. Tá? Alguns que chefes de Estado estão sendo punibilizados com relação a isso. Tá? A gente aqui ainda tem uma polêmica super grande, que a gente pode conversar depois, que é a questão de os Estados Unidos, a China e a Rússia não terem aderido a esse tribunal. E que aí eles ficam meio que intocáveis no mundo hoje. A gente pode discutir isso bastante, a gente tem bastante coisa para discutir. Aí a gente entra um pouco, ele trabalha por complementariedade, que é o princípio maior, assim, ele só pode atuar depois que os tribunais nacionais falarem alguma coisa. Se eu já tiver acabado com o processo dentro do Brasil, ou acabado com o processo dentro de outros lugares, ou se ele entender que aquele processo não tinha legitimidade, ele não podia funcionar dentro dos estados dele. Tá? Então aí ele vai trabalhar assim. O Parlamento Europeu, ele faz parte do núcleo funcional da Europa. Desses sílabos que ela pediu para vocês lerem, tá? Os 2 documentos que talvez sejam mais importantes sejam a Convenção de Direitos Humanos, vocês vão ouvir muito falar sobre isso, tá? E desses 2 tratados seguintes, que são a Carta de Direitos e a Carta de Funcionamento. Tá? O Parlamento está dentro da Carta de Funcionamento, de como funciona. Tá? No Parlamento Europeu, então, eu tenho hoje uma instituição que é representação do povo da Europa. Tá? Essa representação ela não é igualitária, ela é representativa. Então eu tenho, por exemplo, 99 deputados que são alemães e eu tenho 15 belgas. Tá? Mas ela é representativa e ela funciona bastante. Então, esse parlamento, de todas as pessoas que eu já conversei sobre a viagem que a gente fez, fala que é um dos lugares mais emocionantes de ver, porque você vê as discussões acontecendo em loco. Você vê o deputado alemão discutindo com um deputado francês, discutindo com um deputado inglês, e você vê esses parlamentares discutindo questões que vão ser levadas para a vida das pessoas no dia a dia. Tá? Então, ele é bastante interessante por conta disso. Tá? Ele vai funcionar como um parlamento, como uma câmara de deputados ou de senadores, tá? Mas eles dentro do esquema europeu, o esquema europeu ele tem 5 grandes casas, mas ele tem 3 casas que são as mais importantes. Então, ele tem uma comissão e ele tem um parlamento, um conselho, uma comissão e um parlamento. E o parlamento é onde a gente pode efetivamente ver a vontade do povo, porque eles são eleitos. Tá? A gente ainda não tem isso em outro lugar no mundo, porque o outro bloco econômico que existe melhor colocado é o Mercosul, e a gente não tem isso. A gente tem o parlamento do Mercosul, mas ele termina não funcionando por eleição direta. Tá? Então ele funciona mais ou menos. 3 funções principais: adotar os atos legislativos europeus, controlar democraticamente as outras instituições da Europa, então um controla o outro para que haja transparência, tá? E ele também vota o poder orçamental de toda a Europa. Tá? Os representantes do parlamento são eleitos por sufrágio universal, voto, direto e secreto dos cidadãos da União. Tá? As eleições se realizam de 5 em 5 anos e todos os cidadãos da universidade têm o direito a votar. Isso quer dizer que o voto deles não é obrigatório feito nosso, eles votam porque eles querem votar. Tá? Eu estou indo rapidinho, que é só para vocês verem como é que a gente vai funcionar, mas isso aí é o que eu já falei antes. Eu vou parando com vocês a quantidade de vezes que precisar para que a gente faça tudo isso. As meninas vão fazer um curso intensivo de internacional em 15 dias, mas tudo bem. A Corte Europeia de Direitos Humanos, ela é muito bacana, porque a gente às vezes confunde ela com a Corte Europeia, que existe também dentro da Europa e tem um significado muito importante dentro do direito comunitário europeu.
Mas essa corte ela é anterior à ideia de Europa, como a gente conhece hoje. Tá? Ela tem, então, 47 estados membros. Então, ela não só está com os estados europeus, que hoje são 29. Ela remete a tudo isso. E ela vem construindo o direito internacional da Europa, humano. Tá? Então, por exemplo, aquele caso das meninas na França que não podem ir para a escola usando véu, todo mundo ouviu isso? Foi decidido aqui, foi ratificado aqui. Tá? O caso do crucifixo dentro das salas de aula na Itália, ele foi possível de apreciação aqui. Tá? Um dos nossos fugitivos aí, o Isolato, está entrando com uma ação aqui para dizer que as nossas cadeias são lugares insalubres, que não tem condição de ficar, querendo ficar na Itália. Tá? Então, é esse tribunal que vai responder. E ele tem casos que são casos fantásticos. A gente tem casos, assim, muito antigos, quer dizer, que já tem uma construção de direitos humanos, e casos que são, assim, coisas que eu falo assim, não, isso não aconteceu. A gente tem aqui, por exemplo, a família de um mafioso francês que, segundo a polícia, resistiu à prisão, ele e a esposa. Só que o carro foi metralhado mais de 70 vezes. Ou seja, violência policial não é um privilégio nosso. Tá? O que acontece? Os filhos ficaram órfãos. E os filhos entraram nessa corte porque foram em todos os estágios dentro da França e não conseguiram nada. Estão pedindo uma reparação porque eles ficaram órfãos. Tá? Então, esse tribunal ele vai tratar de casos muito importantes e ele vai dar a base para que a Corte Europeia tenha a sua diretriz. Então, assim, quando a gente está pensando, por exemplo, nos casamentos homossexuais, a relação afetiva, a adoção de homossexuais, as questões de aborto, tudo isso quem vai falar e quem vai dar diretriz para dentro da Europa é esse tribunal. Então, ele vem construindo direitos humanos dentro da Europa. Então, ele tem uma importância absolutamente significativa. E ele vai construir muita coisa. E ele não está restrito só aos países da comunidade europeia. Então, ele está agindo a maior do que a União Europeia pode agir. Então, ele é hoje a síntese de tudo que a gente tem para falar de direitos humanos. Ele vai construir muita coisa. Tá? Ele tem um número igual de juízes, então são 47 juízes. Obviamente, eles trabalham muito menor número em cada casa. Tá? Então, o máximo que a gente tem é de 5 a 11 juízes em cada caso. Tá? E aí a gente vai tendo essas colocações. Então, aqueles casos que vocês pegaram, que a gente viu, eles são casos deste tribunal. E são casos que foram significativos porque eles foram casos polêmicos e que deram início a questões maiores. Talvez a gente não alcance ainda o que é um caso no Tribunal Europeu. Você fala assim, mas por que eu vou ver isso se eu estou aqui no Brasil? E eles estão falando de Europa e não vai chegar até mim. Então, assim, para a gente ter liberdade religiosa hoje, cada um poder seguir o que pensa da sua crença, e para a gente estar hoje dentro de uma instituição religiosa, onde eu tenho um crucifixo dentro de uma sala, quem falou pela primeira vez disso foi lá atrás, antes da Revolução Francesa, foi na Revolução Gloriosa. Tá? Mas quem mais falou sobre isso foram os tribunais dos Estados americanos, junto com os tribunais franceses. Tá? Em algum momento a gente universalizou isso, a gente transformou isso em direito internacional. Tá? Mas é esse direito que a gente está tentando fazer com que o mundo inteiro entenda que é o mínimo necessário, porque a gente infelizmente ainda está falando de mínimo em 2015, tá? São esses tribunais que vão dar ouvidos a isso. Então, muitas vezes, uma posição daqui pode interferir de alguma forma numa posição que a gente tem aqui. Tá? Então, o respeito aqui de como é visto, por exemplo, ou encarado, por exemplo, o culto religioso, trouxe para os nossos tribunais uma base de decisão, porque muitas vezes a gente não tem por onde decidir. Então a gente vai ter essa oportunidade. E na verdade, todas essas casas de alguma forma se conectam, porque todas foram um incentivo para que as outras existissem. Então, assim, se não tivesse dado tudo errado em Versalhes, se não tivesse dado certo a OIT, provavelmente a gente não tinha ONU. Tá? A gente precisou passar por 2 guerras para poder sair a ONU, e a ONU é o grande sistema de integração internacional. Tá? Então a gente tem todas essas casas de alguma forma interligadas, e a gente tem funcionando hoje um parlamento que é por mais de um Estado, e que já enfrentaram uma crise econômica,
estão enfrentando uma crise econômica, mas preferem ficar juntos como União Europeia. Tá? Quando a gente fala de todas essas questões ligadas à União Europeia hoje, do comércio, das questões mesmo de segurança, tudo isso a gente está baseado nessas organizações. Tá? São elas que vão soltando declarações. Para vocês terem uma ideia disso, mais praticamente, quando a gente pensa no que a gente está vivendo hoje em termos ambientais, de leis ambientais, elas foram decididas aqui no Brasil na ECO 92. Vocês nem pensavam em nascer. Tá? Lá atrás foi decidido que ia ser feito aqui. Então a COP, que terminou agora a semana passada, ela está decidindo alguma coisa que os filhos de vocês vão ver. Tá? E é assim que a gente consegue aumentar isso. Então a gente vai ter a oportunidade de estar nos lugares que construíram o mundo que a gente está vivendo e que vão construir o mundo que vocês vão viver e que os filhos de vocês vão viver. Então isso talvez seja o que mais interessante. Vou passar para vocês depois, então, os tratados, tá? São sinopse mesmo, é um pouquinho de cada tratado, inclusive porque eu fiz ele baseado com o Alex, que é o site que ele indica, tá? E aí, qualquer dúvida que for aparecendo, vocês podem ir tentando falar comigo, tá? Com relação à viagem, é assim, a Sibeli tinha pedido a vocês, a Daiane existe, né? A gente viu aqui. A gente vai trabalhar com a Daiane, a nossa fada madrinha dentro da Europa, ela que vai ajudar a gente com tudo. Então a gente precisa a gente tem algumas limitações. A questão que a Daiane colocou sobre as viagens de fim de semana, é claro que vai se chegar lá. Tem um que vai, a outra falou, vamos, a gente vai terminar indo, mas não é isso. Vocês, como já estão aí, tem tudo na mão, tem internet, tem tudo, vocês vão procurar saber, que eu sei que vocês são curiosos, vocês vão procurar. A gente vai precisar que vocês preencham esse formulário já quando a gente chegar, tá? Por uma questão de segurança do programa, de vocês e principalmente minha, tá? Para que eu saiba onde vocês estão, para que eu não perca ninguém dentro da Europa. Não quero que aconteça isso. Prometi às mães de vocês que não vou deixar isso acontecer, tá? Então a gente tem aí um cuidado de estar preenchendo isso. Então, se vocês já pretendem fazer, até sugiro a vocês que joguem no WhatsApp, joguem o que tem de ideia e tudo, que de repente a gente consegue fazer todo mundo junto. Talvez seja até uma boa, para a gente não estar sozinho, para a gente ficar todo mundo junto. Não precisa estar todo mundo junto o tempo todo, mas a gente pode estar todo mundo junto, tá? Sei que é um prazer muito grande, eu estou muito feliz com essa viagem, vai ser uma experiência também nova para mim, mas eu estou muito feliz de dividir isso com vocês, de poder ter conhecido vocês um pouquinho e vamos dar tudo certo, a gente vai junto para dar tudo certo. Obrigada.